pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui com minha mamãe. Fala oi! Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou responder as perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram. Eu deixei 3 temas diferentes de pergunta lá, então eu vou responder aqui. O primeiro tema é... O primeiro tema é sobre autismo, o segundo tema é sobre maternidade solo e o terceiro tema eram perguntas pessoais sobre mim. Por quê? Porque o pessoal fez um montão de perguntas e a mamãe vai responder. Entendeu? O que o pessoal perguntou? Perguntou o que o pessoal perguntou? Vamos responder então com a mamãe? A Elisângela Batista perguntou assim: sua filha é agitada? Dorme bem? Você, Mel, você é muito agitada? É? E você dorme bem? Sim. Vem aqui mais pra cá pra aparecer você. Eu não quero chegar no espelho. Não, tudo bem, não tem problema. Pode ficar aqui, ó, do lado da mamãe. A Mel é bem agitada, sim. Ela é... Todas são, né? Dá pra ver que todas são bem agitadas. Ô, filha, você tá me enforcando. Ai, ô, Alissa, tá doendo. Mas... Ai, esse vídeo vai ficar muito engraçado, eu acho. Ela é muito agitada, assim, ela é hiperativa, tanto que ela até toma um remedinho que é natural, feito de plantas, manipulado, receitado pela neuro dela, tudo certinho. E ela toma esse remedinho pra ficar um pouquinho mais calma, mais focada, mais centrada. Por conta desse remedinho que ela toma à noite, antes de dormir, ela dorme bem hoje, mas ela não dormia bem. Ela sentava na cama, ela falava durante a noite, ela andava, ela fazia um monte de coisa. Até dormindo ela não parava quieta. Então, depois que ela começou a tomar esse medicamento, sim, agora ela dorme super bem, mas ela continua bem agitada, bem hiperativa, mas isso não atrapalha em nada a qualidade de vida dela, então tá tudo certo. A Elisângela Batista perguntou assim também: qual a maior dificuldade em ser mãe solo? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque eu não consigo pensar em uma coisa assim pra definir e falar pra vocês, ó, essa é a maior dificuldade. A maior, sabe, de todas. Tem muitas dificuldades e todas elas são bem grandes, então é difícil definir uma que falar, nossa, isso é o mais difícil. Ser mãe solo é você se dar 100% pra criança, mas não é como as pessoas acham, que é só você dar banho, dar comida, dar atenção e colocar pra dormir. É você fazer absolutamente tudo pela criança. Você sustenta, você educa, você veste, você alimenta, você dá banho, você dá bronca, você ensina, você ama, você protege. É você pra tudo. Não tem outra pessoa, não tem pai, não tem vó, não tem nada, sabe? Então, a mesma dedicação que a mãe tem pelo filho, o pai também deveria ter, mas não tem. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, é aceitar que você fez um filho com uma outra pessoa, você não fez um filho sozinha. Você tem que lidar com isso pro resto da sua vida sozinha, porque a outra pessoa não teve capacidade de assumir o papel dela. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque esse é o principal motivo que sobrecarrega toda mãe. Se toda mãe solo tivesse um pai ali presente, fazendo absolutamente tudo pelo filho, como ela também faz, ela não estaria sobrecarregada. Mãe solo é sobrecarregada porque não tem a presença do outro cumprindo o papel dele. Realmente ter que fazer tudo sozinha e não ter a outra parte fazendo o mesmo ou tanto quanto você faz. A Jennifer perguntou assim: qual foi a tua reação quando soube do diagnóstico de autismo da Mel? A minha reação, eu tava no consultório, né, da neuro, e ela tava falando, porque geralmente as crianças e não sei o quê, porque a sua filha é autista mesmo, eu tô conseguindo já identificar, já vou fechar o laudo, já vou fechar o diagnóstico dela agora, porque ela tem autismo moderado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí eu parei de ouvir. Falou pra mim, a sua filha tem autismo mesmo. Eu fiquei surda, eu fiquei cega, a minha visão ficou preta, eu parei de ouvir ela, tudo começou a girar, eu encostei na cadeira dela assim. Aí ela olhou pra mim e falou: mãe, você tá bem? Eu falei: não, eu não tô bem. Aí eu comecei a gaguejar, eu falei:
Eu sabia, eu tava vindo aqui pra ter um diagnóstico da minha filha, mas eu não esperava por essa bomba assim na minha cara, sabe? Não, a sua filha é autista mesmo, e é autista moderado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, pra mim foi um choque, foi um baque muito grande. E eu tava com a minha mãe, até falar isso me emociona ainda. Eu tava com a minha mãe no consultório, junto, né? Tava eu, a minha mãe, do meu lado, a Mel correndo, gritando pela sala, assim, ó, fazendo um escarcéu. E a Alícia no bebê conforto, porque a Alice era recém-nascida quando o diagnóstico da Mel foi fechado. E aí eu olhei pra minha mãe, a minha mãe já tava em prantos. E eu tava em choque ainda, não conseguia nem chorar. Eu saí de lá chorando, depois eu comecei a chorar, mas na hora eu não conseguia nem chorar, porque eu fiquei assim... Então, a minha reação foi essa, eu fiquei muito em choque. E aí a Jennifer perguntou também, quando você descobriu, alguém da família ou próximo discordou do laudo? Sim. Sim, muita gente falava assim pra mim, Tati, leva a Mel num especialista, porque ela tem alguns atrasos na fala, né, tá estranho, tem alguma coisa diferente com ela. E aí, logo nos primeiros sinais, assim, que a gente percebeu que a Melissa era um pouco diferente das outras crianças, a gente já levou na neuro e fechou o diagnóstico. Quando o diagnóstico foi fechado, mas muita, a maioria das pessoas da minha família chegavam em mim e falavam, imagina... autista? Ai, nunca. Essa menina é tão inteligente. Acha, ela é tão linda. Como que pode ser autista? Jamais, não é autista não. E você vai descobrir, ó, que daqui a pouco não é autista não, viu? Vai sair, ela vai começar a falar, ela vai começar a desenvolver e você vai ver que não é autismo não. Gente, sabe? Como se autista não falasse, como se autista não se desenvolvesse, como se autista não fosse inteligente, como se autista não fosse lindo. Eu ouvi muitas coisas desse tipo. Ah, mas ela é muito inteligente. Tá bom, ela é inteligente, mas ela continua sendo autista. Qual o problema? Então, eu sofri muito preconceito por parte da minha família. Eu acho que ainda tem pessoas da minha família que não aceitam, que até hoje falam, eu não acho que ela seja autista, sabe? A Lisa, minha amiga, perguntou assim, quando você percebeu que a Mel era uma criança autista? Quando eu amamentava ela mamou no peito até 1 ano e 2 meses. Quando eu amamentava ela não olhava muito pro meu olho diretamente. A criança, o recém-nascido, quando ele mama, quando a mãe tá amamentando, ele automaticamente olha pro olho da mãe e ele fica encarando a mãe. E a Mel não fazia isso. Ela olhava e já desviava o olhar, ficava mamando e olhando assim ao redor. Tipo assim, ficava meio atenta, sabe? Vou ficar de olho. Então tudo eu ia ficando de olho nela. Quando ela fez 1 aninho, pra mim, eu era mãe, né, de uma criança, entre aspas, normal. Uma criança que não é autista, uma criança neurotípica. Pra mim, eu era só uma mãe. E me tornar mãe já me fez muito forte. Me tornar mãe de autista me fez inabalável, sabe? Nada mais me abala. Eu sou uma pessoa tão forte que pra você conseguir me abalar, você vai ter que lutar muito, sabe? Porque o que eu passei já na minha vida com a minha filha, nenhuma mãe pede pra ser mãe de uma criança especial, mas a partir do momento que a gente não voltaria mais atrás. E aí, com 1 ano, a minha filha parou de comer, tava começando a falar mamã, tetê, e de repente ela parou. Ela ficou muda e parou de falar, e parou de comer, e parou de desenvolver, sabe? Não desenvolvia mais, começou a retroceder. E eu comecei a pesquisar no Google mesmo, sabe? A minha filha tá andando na ponta do pezinho, a minha filha tá atrasando na fala, a minha filha comia muito bem e agora não come mais. Tudo que eu pesquisava dava o resultado pro autismo. Realmente, essa evolução chegou na minha vida muito forte, sabe? De uma hora pra outra. Eu tive que deixar de ser uma mãe normal pra virar uma mãe realmente batalhadora aqui, que vai atrás até dos direitos dela, uma coisa que, por exemplo, o auxílio dela, que é uma coisa que é direito da criança autista, você tem que lutar pra isso, sabe? Você tem que lutar pra uma vaga numa escola, você tem que explicar pros outros no meio da rua, ela não é mal educada, ela tá tendo uma crise, ela é autista, para de olhar pra minha filha desse jeito. E ela tinha 1 aninho, 2 meses, mais ou menos, e a gente já levou ela logo de cara, e graças a Deus, pelo diagnóstico ter sido fechado muito cedo, a gente conseguiu intervir muito cedo no desenvolvimento dela e por isso que ela desenvolveu tão rápido, tão bem. E é por isso que eu sempre falo, leva o seu filho no médico quanto antes. Quanto antes for fechado o diagnóstico, antes vocês vão conseguir trabalhar nessa criança, no cérebro dessa criança, para estimular essa criança o máximo possível e conseguir ter mais qualidade de vida.
O Douglas perguntou assim: quais são os reflexos sobre uma criança autista a falta da presença paterna? Que nem eu falei, ser mãe já me fez muito forte, ser mãe de autista me fez inabalável. Porque assim, dentro de casa, eu já sou acostumada a ser mãe solo, então eu não sinto falta de alguém aqui dentro sendo pai, fazendo o papel de pai. Mas faz muita falta alguém aqui dentro de casa. Porque, por exemplo, um dia que, nossa, a Mel tá muito difícil de lidar, a Mel tá tendo crise, tá, sei lá, qualquer situação que eu esteja nervosa, que eu não esteja conseguindo me acalmar e que ela também esteja nervosa, uma outra pessoa dentro de casa faria toda a diferença. O pai, nesse momento, faria toda a diferença, porque é nesse momento que o pai ia chegar e falar: calma, você tá nervosa? Vai lá fora um pouquinho, vai dar uma volta de quarteirão, deixa que eu fico com a criança pra você se acalmar, entendeu? Eu não tenho essa fuga, esse escape. Então, se no momento eu tiver muito nervosa, com a minha cabeça cheia, parça, é eu por eu ali, entendeu? Não tem outra pessoa que eu posso falar: pelo amor de Deus, fica com ela 5 minutos, senão eu vou surtar. Não existe. E é isso que eu mais sinto falta dentro de casa. Eu não tô falando assim de namorado, de marido, eu estou falando de um suporte. Pode ser qualquer tipo de pessoa, entendeu? Assim, na vida dela, na rotina dela. Porque uma pessoa cuidando de uma criança autista e de outra criança que não é autista, e que essa outra criança que não é autista não entende essa criança autista, e aí fica provocando, fica brigando o dia inteiro, cutucando, sabe? Uma pessoa só, eu, sozinha, eu fico louca, eu fico doida. Ter uma pessoa pra dar esse suporte, quando eu precisasse, seria perfeito. E eu não tenho essa pessoa. Então, isso faz muita falta. A ausência, né, da paternidade reflete em tudo. Ela não sabe o tipo de homem, por exemplo, que ela deveria se relacionar no futuro, porque ela não tem um exemplo a seguir. Por exemplo, se o pai dela fosse uma pessoa muito legal, muito bacana e fosse bastante mesmo presente na vida dela, ela ia ter uma figura e falar: cara, o meu pai é muito foda, o meu pai é legal, o meu pai é meu herói, meu pai é meu guerreiro, meu pai é isso, meu pai é tudo na minha vida. E quando eu crescer, eu quero me casar com um cara igual ao meu pai, sabe? Ou com uma mulher, sei lá, igual a minha mãe, né? Não sei. Aí é ela que decide. Sabe? Tipo assim, essa figura faz muita falta na vida da criança, porque ela só tem eu de referência. Quando ela tiver 15 anos, o pai dela, sabe, deveria chegar nela e falar: ó, filha, você tá crescendo, você tá virando mocinha, papai vai conversar com você, porque vão ter menininhos que vão se aproximar de você e não sei o quê. Sabe? Esse tipo de conversa educativa, com certeza, isso faz e vai fazer muita falta na vida da minha filha. Só que é aquela coisa, né? Eu vou ter que suprir essa outra parte também que falta. Além de sobrecarregar a mãe com todas essas partes que o pai deveria educar e não vai educar, a mãe também vai ter que fazer essa outra parte. A criança também vai sentir falta dessa figura, porque ela vai crescer sem essa figura. Eu não cresci com uma figura muito maravilhosa do meu pai, não, infelizmente. Meu pai de sangue. Então, minha psicóloga até falava isso, que por eu não ter tido uma imagem muito paterna do meu pai, eu me relacionava com pessoas que também não era muito grande coisa, entendeu? Porque eu buscava nos meus relacionamentos o meu pai. Então, tipo assim, o seu pai tem que ser o seu maior exemplo, o seu melhor amigo em tudo, sabe? Seu parceiro, porque você vai buscar isso no seu futuro. Se você não tiver isso na sua infância, na sua vida adulta vai fazer muita falta. E aí você vai acabar descontando em outras coisas. Reflete, infelizmente, reflete muito. O Douglas perguntou assim também: qual o principal problema da romantização da maternidade solo? Eu acho que o principal problema da romantização da maternidade solo é achar que a mulher dá conta de tudo. Mas não tem problema, né? Que o pai não é presente. Você é forte, você é mó guerreira, você dá conta de tudo. Gente, isso é desumano, sabe? Ofende, dá vontade de chorar. Porque a gente não é guerreira, a gente não é super-heroína, a gente não dá conta de tudo. A gente é obrigada a dar conta de tudo. E se não dá conta de tudo, quem é que vai dar, sabe? Então eu acho que a romantização da maternidade solo, o maior problema é esse, sabe? É falar: mas ela é guerreira, ela consegue. É claro
que ela consegue, porque se ela não conseguir, ninguém vai fazer por ela, entendeu? Ai, gente, desculpa, eu não consigo não chorar quando eu falo dessas coisas, porque é o que é a minha vida, é a minha realidade que eu tô trazendo aqui pra vocês, então não tem como não se emocionar, entendeu? Com essas perguntas. E vocês fizeram umas perguntas bem pesadas também, né? Então, vai segurando aí. Então, assim, eu acho que enxergar a mulher, a mãe solo, como uma guerreira, como uma heroína, não dá certo muito essa imagem, sabe? Porque a gente cuida de tudo e de todos. Eu, por exemplo, eu que pago as minhas contas, eu que faço mercado, eu que compro roupa, eu que compro comida, eu que educo, eu que faço atividade da escola, tudo. E quem cuida de mim, sabe? E quando eu ficar doente? E se eu precisar ficar internada? E se eu tiver com gripe e tiver indisposta pra levantar da cama? Essas questões, elas não existem. Se eu tiver com uma gripe, eu tenho que levantar da minha cama e fazer o meu dia girar do mesmo jeito. Se o pai dela tiver com uma gripe, a criança não vai nem saber. Péssima, eu tô horrível, eu tô um podre. Mas eu tenho que dar café da manhã pra minha filha. Quem é que vai dar? Eu tenho que fazer almoço. Nossa, eu tenho que fazer comida. Nossa, eu tenho que estender a roupa que tá na máquina. Nossa, eu tenho que tirar o lixo, porque hoje é dia de tirar lixo. Nossa, minha calçada tá daquele jeito. Eu tenho que ir lá limpar minha calçada. Não tem folga, não tem... Então é muito desumano você falar é guerreira. É guerreira sim, mas é guerreira porque vai fazer o quê? Se não for guerreira, a criança não sobrevive. O Lúcio e o Diro perguntou assim. Agora eu vou pro outro tema de pergunta, tá, gente? Ele perguntou assim, já sofreu preconceito por causa das tatuagens? Sim, muito, sofro todos os dias e vou sofrer pro resto da minha vida porque a sociedade não evolui. No mercado, quando eu estou no supermercado com as minhas crianças dentro do carrinho, que elas não param, eu tenho que enfiar as duas dentro do carrinho pra conseguir fazer compra. E aí a gente vai no carrinho, a gente vai no supermercado, toda feliz, eu com as minhas filhinhas, ai que gostoso, vamos comprar danoninho, salgadinho e biscoito e não sei o que, e frutinha e papazinho pra mamãe fazer papazinho pra vocês. Passa uma senhora do meu lado, me olhando assim, ó. Gente, eu juro por Deus, dá vontade de chegar na senhora e falar, ô minha querida, você tá com algum problema? O que tá acontecendo? Por que você tá olhando pra minhas filhas com cara de judiação? Nossa, parece que minhas filhas são maltratadas, judiadas, passam fome, sabe? Dá vontade de chegar e perguntar o que foi, o que tá acontecendo? Sofro muito preconceito, gente. Todo mundo me olha na rua, até na escola da minha filha. Nossa, é triste, hein? Eu não posso ir de short, eu tenho que ir de calça e blusa comprida, porque senão todo mundo fica olhando torto pra mim, porque eu tenho tatuagem no corpo inteiro. Gente, tatuagem é uma arte, é um desenho aqui na minha pele. Pronto, é isso, acabou, entendeu? É só isso. E tem mais. A minha filha, quando crescer, diz que vai fazer tatuagem. E eu não vou poder falar não, sabe por quê? O pai dela é tatuador. Eu sou tatuada. Como eu vou olhar pra minha filha e falar, você não vai fazer tatuagem? Hipócrita, no mínimo. É hipocrisia da minha parte, entendeu? Se a minha filha quiser fazer tatuagem, pode fazer até na cabeça. O corpo é dela, ela vai ser livre. Eu não vou oprimir minha filha jamais do jeito que eu fui oprimida. Não vou. Então eu sofro muito preconceito com tatuagem, sim. E eu não ligo, não. Porque eu ainda vou fazer muitas e a sociedade que lute. Eu sinto muito. O Fábio Pastorelli perguntou assim, perspectivas pro segundo semestre? Ai, eu tenho. Nossa, eu gostei muito dessa pergunta, de verdade. Porque ninguém pensa assim, tipo, no futuro, sabe? Perguntar pra mim, o que você pretende fazer no futuro? Bom, perspectivas pro segundo semestre. Os próximos 6 meses, eu gostaria muito que meu canal no YouTube fosse monetizado para eu ter mais condições. Eu quero colocar a Mel. A Mel é a minha filha mais velha que é autista. Eu quero colocar a Mel para fazer teatro e natação, que ela quer fazer natação. E terapia ocupacional também, só que eu gostaria, gente, de ter pra bancar todas as atividades bonitinho, sabe? Todo dia da semana ter uma coisinha pra criança fazer. Gostaria de ter dinheiro pra isso. Então, eu conto muito com a monetização do meu canal pra isso também, pra me ajudar. Que a Mel já me falou que quer fazer natação. A Alice ainda não falou. Eu perguntei, mas ela ainda não sabe responder. Ela é pequenininha. Mas eu vou ter essa conversa com ela. Só não tive ainda porque eu ainda não tenho condições realmente de colocar. Mas quando eu tiver condições, eu vou chegar nela e falar, o que você quer fazer? Você quer dançar? Você quer fazer uma luta? Você quer jogar futebol? Você quer fazer natação? O que você quer fazer? E aí eu queria ter condições pra colocar elas. Então eu quero desenvolver a Mel e a Alicia no teatro. E eu queria colocar muito elas no circo, sabe? No circênico. Eu queria muito colocar elas no circo. Eu gostaria muito de já estar começando a reforma da minha casa aqui. Essa casa aqui é minha, é própria, mas eu quero muito reformar
formar ela. O meu sonho é ser designer de interiores. Eu queria que a minha casa fosse o meu primeiro projeto. Então eu gostaria de fazer um projetão aqui maravilhoso, pra depois eu começar a trabalhar em outras casas. E aí eu quero gravar tudo e colocar aqui no YouTube também. Eu tenho muitos planos, eu não sei como que eu dou conta, mas eu tô ficando louca já. Eu tenho muita coisa... gente, eu tenho um caderno cheio de coisa anotada, tudo que eu tenho que fazer, sabe? Eu sou muito organizada. E eu tenho muita coisa pra fazer nesses próximos 6 meses. Mas a maioria das coisas depende disso aqui. Então é complicado. O Fábio perguntou também, 27 anos como eu, é uma idade ideal no aspecto de maturidade pra se ter filhos? Eu tive com 21 anos, tirei de letra? Não, foi muito difícil. Eu acho que é assim, ó, os principais princípios ter que passar pro seu filho, ou você tem que ter pra ter um filho, é condição financeira, porque é muito caro ter um filho, é muito, muito, muito caro ter um filho. Segundo, é você ter já o seu foco de vida. Por exemplo, se você é aquela pessoa que entra no emprego, sai, entra em outro, sai, não tem constância, sabe? Não tem um foco, não tem um objetivo, ó, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, tipo assim, se você for uma pessoa que já tem o seu trampo, já tem o seu futuro encaminhadinho, sabe? Eu acho que é um momento legal pra você ter filho, sim, porque você já passou daquela fase de ficar em cima do muro, saindo de um trampo, você já tem estabilidade, entendeu? Eu falei tanto e era só falar isso, né? Estabilidade. Eu acho que a gente tem que ter muita mente aberta também pra ter um filho hoje em dia. Eu falo que assim, a criança ela não nasce com preconceito, ela aprende dos pais o preconceito, ou dos pais, ou de quem cuida, enfim, ela vê o que ela vê, ela reproduz. Eu acho que pessoas que são racistas, homofóbicas e machistas e todo tipo de preconceito criam os filhos de uma forma que lá no futuro a gente vai ter muito prejuízo por conta disso. Então eu acho que a gente tem que criar os nossos filhos com a cabeça muito aberta, sabe? Com a mente muito aberta. Porque uma criança não é só você dar banho, que nem eu falei lá no começo do vídeo, dar comida, beleza, manter a criança alimentada e saudável. Uma criança vai muito além disso, tem lazer, tem educação, você tem que parar de falar, você tem que tomar cuidado ao falar palavrão, sabe? Você tem que tomar cuidado tudo que você fala perto da criança. Quando o bebezinho tá crescendo, você tem que levantar todas as coisas, os objetos perigosos que tem pela casa e começar a mexer realmente na sua casa. Você vai ter que colocar prateleiras no alto, sabe? Vai ter que tirar tudo que é perigoso do chão. A sua vida vai mudar de ponta cabeça. Vale a pena? Demais, gente, demais. Vale muito a pena. Aquele sorrisinho, ai, pelo amor de Deus. Eu acho que se você acha que você já tem maturidade, tudo isso, estabilidade financeira, tudo certinho, se você acha que você vai dar uma boa educação pro seu filho e ser muito amoroso e ensinar pra ele respeito a todo tipo de pessoa acima de tudo, sim, 27 anos, eu tô com 27 anos agora, e se eu tivesse tendo um filho agora, nossa, com certeza seria outros 500, minha vida seria completamente diferente. Eu poderia já estar formada, eu poderia já estar trabalhando no que eu quero. Vixe, eu falei demais. Eu falei tanto que a memória do celular acabou, eu tive que ir lá descarregar, voltar aqui e continuar a gravação desse vídeo. O Douglas perguntou quantas tatuagens eu tenho e qual minha preferida. Há 2 semanas atrás eu fiz uma, aquela última, né, que vocês viram lá no Instagram, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu tinha 29, agora eu tenho 30. Antes, a da minha panturrilha era a minha favorita. Agora é essa última que eu fiz. Essa última que eu fiz com certeza é a minha favorita. Inclusive agora dia 20 eu marquei pra terminar ela. Tô com bastante medo, tô com muito medo de terminar ela, mas eu preciso terminar, porque ela vai ficar maravilhosa, perfeita e vai ser a minha preferida pra sempre. Essa é a minha nova favorita do momento. Gente, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Pra quem não me segue lá no Instagram ainda, me segue, porque eu sempre deixo lá a caixinha de perguntas. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa lá no Instagram pra mim, na caixinha de perguntas, que eu venho aqui, faço outros vídeos respondendo outras dúvidas, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, principalmente sobre autismo. Tem muita gente com muitas perguntas me fazendo diariamente lá no Instagram. Então, eu vou estar sempre deixando, pelo menos uma vez por semana, eu vou estar deixando uma caixinha de pergunta lá no Instagram pra vocês tirarem todas as dúvidas, beleza? Gente, muito obrigada. Deixa o seu like, por favor, se inscreve no nosso canal. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.